Olá, amados e amadas. Continuando aqui nossa meditação na primeira epístola de Pedro, também em seu primeiro versículo. Hoje eu quero pensar um pouquinho com você com base nos versículos 13 a 16. Nesses versículos, nós temos uma convocação à obediência na perspectiva da santidade. Então Pedro, ele diz o seguinte, que nós não devemos nos amoldar às paixões que tínhamos anteriormente, quando nós ainda não conhecíamos o Senhor, quando nós vivíamos na ignorância. Então ele diz que nós não podemos nos amoldar ao estilo de vida antes da experiência com Cristo. Quando Jesus fala a respeito da parábola da semente, ele vai falar que parte da semente caiu à beira do caminho, uma outra parte num solo bastante pedregoso, uma outra entre espinhos, né, e uma outra caiu em boa terra, produzindo bastante fruto. Aqui eu quero pensar com você nesta semente que caiu em meio aos espinhos, né? E na parábola do semeador diz que os espinhos acabaram sufocando a boa semente. Quando nós entregamos o nosso ser, a nossa vida a Cristo, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados e nós nos comprometemos com Ele, então esta semente, a boa semente, ela caiu no nosso solo e houve receptividade desta semente. Mas o que é que Pedro nos chama a atenção aqui? O cuidado para que os espinhos que lá já estavam, veja que a semente caiu entre espinhos, ou seja, os espinhos chegaram primeiro que a semente. Então a observação do apóstolo é para nós não permitirmos que esses espinhos sufoquem a boa semente. Então a isso ele usa uma linguagem de não nos amoldarmos, não entrarmos na forma daquilo que nós fazíamos anteriormente. E aí, no versículo seguinte, há uma ênfase, não é? Que nós devemos nos tornar, o versículo 15, por exemplo, né, do capítulo 1, nós devemos nos aproximar mais e mais de Deus, nos tornar santo como Ele é santo. E o versículo 16 fecha de uma forma muito bonita, quando ele diz assim: sede santos porque eu sou santo. Então, qual era o desafio para aquele que conhece ao Senhor? Primeiro, ele lutar, ele se esforçar, ele não permitir que os espinhos, ou seja, as práticas pecaminosas, venham sufocar essa nova semente que é a palavra de Deus, né? Que é a vida eterna, que são as boas novas do Evangelho que chegou à nossa vida. Primeiro ponto o de não permitir que esses espinhos sufoquem, que eles voltem a crescer, sufocando assim a boa semente. E o segundo ponto é de nos aproximarmos mais e mais de Deus, na perspectiva de sermos parecidos com Ele. Foi Ele quem nos gerou. Então temos o desafio de sermos semelhantes